Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, irmãos que estão conosco acompanhando pela nossa transmissão. Como é bom a gente estar mais uma vez também para estudar um pouco a palavra de Deus. E como o pastor disse, o texto, o livro de Esther nos traz grandes ensinamentos quanto ao jejum, quanto à oração. E hoje é dia de jejum e oração, primeira quinta-feira do mês de dezembro, o último mês do nosso ano. Estamos aqui também para agradecer ao nosso Deus por termos chegado até aqui e também entregando a Ele tudo o que iremos viver. O nosso texto base dessa lição 9, que tem por título Quando a adversidade é a perversidade humana, é o texto base de Esther, no capítulo 4, os versos de 1 a 17, que é o capítulo 4 inteiro, é a base do nosso estudo. Mas, meus irmãos, se vocês não leram nessa oportunidade desse estudo todo o livro de Esther, eu convido que os irmãos leiam todo o livro. Eu sei que muitos já leram o livro outras vezes, eu já li outras vezes inclusive, mas para estudar essa lição eu fiz questão de ler todo o livro novamente. E como é maravilhoso o que o Senhor nos ensina por meio das histórias aqui relatadas no livro de Esther, por meio da vida de Esther, de Mardoqueu e de todo o povo junto em oração e jejum ao Senhor por conta de uma dificuldade que enfrentavam. Então, estaremos lendo o texto de Esther, no capítulo 4, de 1 a 17, e depois que eu estiver lendo, eu estarei orando. Então, leiamos assim Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, e que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos se calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que nos ensina em todo instante, e que somos, Senhor, tocados pela tua palavra e ensinados.
Abençoa, Senhor, esse estudo dessa noite. Abençoa cada um que está aqui no nosso templo e também está em casa ou que ouvirá essa mensagem em outro momento, onde estaremos estudando mais uma vez a sua palavra, onde o Senhor é o nosso socorro e que nós podemos ir diante de Ti em jejum, em oração, para que o Senhor venha nos dar sabedoria. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo tem por título Quando a adversidade é a perversidade humana. Então, como nós lemos uma parte da história de Esther, e esse livro, ele nos traz muitas lições maravilhosas, e nos mostra como Deus salvou o seu povo das mãos malignas de um homem perverso, invejoso, chamado Amã, que, não satisfeito com tudo aquilo que ele já possuía, com a sua posição diante do reino, diante do rei, mas ele, em sua vaidade, em sua soberba, não estava satisfeito com o que tinha e se sentia muito mal diante de Mardoqueu, que não se prostrava diante dele. E diante dessa situação de Mardoqueu, que não se prostrava diante de Amã, ele então alimentou dentro de si um sentimento ruim e que para ele não era suficiente apenas também, de alguma forma, atacar Mardoqueu, mas todo o seu povo. E diante dessa situação, ele então vem bolando um plano maligno para destruir o povo de Deus e também Mardoqueu. E no nosso texto aqui, da nossa autora, que é a educadora Esmeralda de Oliveira Augusto, nos traz assim: nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus, mesmo quando a adversidade que advém sobre nós é a perversidade das pessoas mais. Nós devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Nós sabemos disso diante da palavra e diante do nosso estudo, que não há outro caminho senão recorrer a Deus, mesmo diante de situações em que pessoas venham estar contra nós com intenções mais. E no tópico 1, diz assim: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Nós vamos estar diante de pessoas más na nossa vida, nas situações que viemos a enfrentar. E relata então que Esther, ela, além de muito formosa, tinha o seu coração voltado para Deus. E o nosso texto aqui cita também que nós não temos nenhuma informação sobre a sua família. Apenas cita no livro 2 vezes o nome de seu pai, Abiail, que significa meu pai é força. Então, no capítulo 2, verso 15, e no capítulo 9, no versículo 29, nós temos mencionado o nome do pai de Esther, mas nenhuma outra informação sobre a sua família. Sabemos que ela era órfã e foi então cuidada pelo seu primo Mardoqueu e ensinada a temer ao Senhor e ter o seu coração voltado para Deus. E sabemos também que nós precisamos ter essa intenção ao cuidar da nossa família, os nossos filhos, também irmãos, parentes que estão conosco. Nós precisamos ter esse cuidado de plantar no coração dos nossos familiares o amor e o temor ao nosso Deus. Pois Mardoqueu fez isso com Esther, e ela sempre foi temente ao Senhor e tinha o seu coração voltado para Ele. E nós, enquanto pais, temos essa grande responsabilidade diante dos nossos filhos, de ensiná-los a amar o nosso Deus de todo o coração. E falando um pouco então sobre a história de Esther, Esther participou de um concurso promovido pelo rei, diante da recusa da rainha Vasti de se colocar diante do rei em um banquete que ele estava promovendo. Então, a partir dessa recusa, o rei, então, se entristece com Vasti e diz para ela que ela não poderia mais estar diante dele. Então, ele procura então uma nova rainha, promove um concurso, e é nesse contexto em que Esther é colocada diante desse rei e, por sua beleza, pelo seu proceder, ela então é escolhida a nova rainha. E substitui então Vasti e passa a habitar no palácio, onde também habita, como nós falamos aqui no início, Amã, esse homem que tinha um coração duro, perverso e que não se dava bem com Mardoqueu, que era o primo de Esther.
E em algum momento nós também vamos lidar com pessoas más. Isso está no nosso texto aqui, no tópico 1. Mas nós devemos sempre manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Esther jamais esqueceu quem ela era e o seu temor ao Senhor. E entendia muito bem que Deus tinha um propósito na vida dela, que foi sendo revelado ao longo de sua história para livrar o seu povo num momento de dificuldade. E o tópico 2 vem nos dizer isso: é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. E nós observamos isso nos versos 12 e 14, que nós leremos mais uma vez aqui do verso 4, que diz assim, no versículo 12: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todos se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então Mardoqueu vem questionando a Esther sobre o propósito de Deus e o propósito dela estar naquela posição diante do reino. Então nós precisamos ter muita consciência de que nós somos e que Deus tem um propósito divino na nossa vida. E ainda no nosso texto diz: mesmo nós, como servos do Senhor, não somos intocáveis. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia: José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes, mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. E, meu irmão, eu te convido a refletir sobre isso, diante da posição que você tem na sua família, no seu trabalho, na igreja. Como você tem se posicionado diante das adversidades e diante do propósito que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. Esther sabia dos propósitos de Deus para a vida dela. E nós precisamos então manter o nosso foco nos propósitos de Deus. E isso nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas, mas para que nós abençoemos outras pessoas, nós precisamos ter claro esse propósito do Senhor na nossa vida e estarmos dispostos a cumprir a missão que o Senhor tem nos designado. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai e Esther. Quem sabe se para um tempo como este não foste a escolhida? Nós não devemos nos calar diante das dificuldades, da maldade humana, mas como servo do rei precisamos agir com prudência. E é isso que o texto continua dizendo no capítulo 5. Capítulo 5, versos de 1 a 3 nos diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é e o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Nós precisamos então pedir sabedoria ao Senhor para agir. No final do capítulo 4, Esther então dá essa palavra para Mordecai dizendo: Vá e fala com o povo, que ore, durante 3 dias jejue. E então o povo assim fez, Esther assim o fez. E então, após esse período de consagração ao Senhor e pedido de orientação, ela vai então e se coloca diante do rei, sabendo que o Senhor, da maneira que o aprovesse, iria agir ali naquela situação. E assim como Esther, como acabamos de ler no início do capítulo 5, nós precisamos pedir a sabedoria que vem do alto para enfrentar os dias maus e também as pessoas maldosas, porque só assim nós iremos alcançar alguma vitória na nossa vida.
Porque as pessoas mais, as situações mais se colocarão diante de nós. Mas como nós temos nos portado diante dessas situações? Será que temos nos colocado diante de Deus em jejum, em oração, pedindo sabedoria divina para agir? O tópico 3 nos diz, quando a adversidade e a perversidade humana, nós devemos agir com destemor, ou seja, sem temer. Nós não precisamos temer, porque quando nós colocamos a nossa vida, nossas dificuldades diante do Senhor, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a estratégia, pois a sabedoria vem do Senhor e assim nós então a colocamos em prática. Esther amava a Deus e apesar de casada com um rei pagão, com um rei que não temia o Senhor, assim que tomou conhecimento então dessa conspiração de Amã para matar o povo judeu, ela teve um momento de fraqueza, como nós lemos aqui, teve medo, diante dessa situação. Nós somos humanos, mesmo confiando no Senhor por vezes a gente pode dar uma balançada, e ela teve medo de se colocar diante do rei, porque a lei era essa, que se alguém se colocasse diante do rei sem ter sido chamada pelo rei, poderia morrer. Então ela fala isso para Mardoqueu e ele lembra ela que o Senhor estava com ela e disse também, será que não foi para isso que o Senhor te colocou nessa posição? Para auxiliar o povo, para livrar o povo? E não ache que por estar nessa posição de rainha você será poupada. Você também é do povo judeu, então não ache que será poupada. Então ela se coloca diante do Senhor em jejum e oração, sem temer, sabendo que o Senhor iria agir adequadamente, mesmo pondo sua vida em risco. E é isso que nós lemos então no capítulo 4, a partir do verso 9 a 11. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo, ela então imediatamente toma essa posição e declara, consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas e irei ter com o rei. E afirma no versículos 15 e 17 do capítulo 4, se eu tiver que morrer, morrerei. Nós não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça, como servos de Deus onde quer que nós estejamos. Nós precisamos olhar para o perigo que o nosso povo passa e precisamos agir com urgência, fé e destemor. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão então superadas. É muito importante, meus irmãos, que a gente tenha em mente que não é por nossa sabedoria, por nossa força, por nosso entendimento, mas é pedindo sabedoria do alto, sabedoria divina, que nos moverá com coragem, com ousadia, para enfrentar as adversidades e assim superá-las, por misericórdia do Senhor. E nos versículos 15 e 16, nos diz assim, então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e junta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim lhe irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. O quarto tópico da nossa lição diz, diante da adversidade advinda da maldade humana, nós devemos buscar o Senhor. E essa é a terceira lição que nós aprendemos com Esther, que para alcançar vitória contra a malignidade humana, isso foi no tempo de Esther e é o fato de que ela foi uma vitória de oração. Então, meus irmãos, precisamos nos colocar diante do Senhor em oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. Ela participou do processo também, porque como rainha ela poderia falar, povo, ora que eu vou depois. Não, ela também participou desse processo, amando ao Senhor, se colocando diante dele. Ela participou do jejum, juntamente com todo o povo, se consagrou e pedindo sabedoria ao Senhor para saber como ela iria agir dali para frente, pedindo direção, pedindo misericórdia. Então, meu irmão, na sua vida, será que a oração tem sido a sua principal arma? Ou você deixa a oração como a última arma? Nada do que você já fez deu certo, e aí você recorre à oração pedindo, Senhor, tem misericórdia, já tentei tudo, sendo que a oração precisa ser primeiro na nossa vida. Precisamos, antes de tomar decisões, antes de
fazer qualquer coisa, colocar tudo diante do Senhor, pedindo auxílio ao Senhor, pedindo sabedoria, e assim agindo, porque por vezes nós agimos diante da oração como a última escolha. Não tem mais jeito e aí as pessoas vão e recorrem à oração. Mas nós, como servos, tementes a Deus, iremos, se não praticamos isso, a partir de hoje, coloque isso diante de Deus. Você sempre vai orar primeiro, diante de qualquer situação, diante de qualquer escolha, para que o Senhor venha direcionar. Use a oração como a sua principal estratégia, não como última estratégia a recorrer. O plano usado por ela foi orar com o povo e com as suas servas. Nós podemos mencionar ainda, a autora vem nos dizer aqui no nosso texto, no finalzinho do tópico 4, que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico. E isso é uma perda muito grande, meus irmãos, porque nós entendemos que temos rotinas atualmente bem movimentadas, mas se você não coloca a sua rotina, o seu dia diante do Senhor, com certeza vai ser bem mais difícil para você. Se você coloca já como prioridade cultuar ao Senhor com sua família, os conflitos, as dificuldades serão compartilhadas e colocadas diante do Senhor. Então, se você abandonou a prática do culto doméstico, repense, pois essa é uma estratégia vinda do alto para que nossas famílias sejam fortalecidas a cada dia, todos os dias. Você pode tirar um dia específico também da semana, mas eu te convido a esse desafio de todos os dias. Cultuar ao Senhor com a sua família, ler a palavra, se colocar diante do Senhor em oração, com os pequenos também, porque não ache que os pequenos eles não estão observando os pais. Como é maravilhoso a gente estar diante do Senhor com os nossos filhos desde tão pequenos, porque eles já vão ali, a questão do inculcar, eles já vão inculcando, sabendo que aquela é a prática, que ele deve recorrer à oração. Se, por exemplo, num dia, e eu até me emociono porque assim, é algo que a gente vê nos pequenos detalhes. Por exemplo, essa semana Heitor queria muito que fizesse sol para ele tomar um picolé, porque a gente fala para ele que no dia frio a gente não pode tomar picolé, porque pode fazer mal. Então ele falou, então mamãe, eu vou orar para amanhã fazer sol, para eu poder tomar o meu picolé. Então ele já entende que é diante do Senhor que ele vai buscar as coisas que ele precisa, né? E aí outro dia estava um tempo nublado e ele queria ir na pracinha no dia seguinte, a mesma coisa, mamãe, hoje eu vou orar para amanhã ter sol e a gente poder ir na pracinha. E assim é a nossa vida e os nossos filhos estão nos observando em todo o tempo. Então eu te convido a ter uma vida de oração e levar seus filhos também a ter uma vida de oração. Porque nós somos o maior exemplo deles. Nós falamos aqui no início que precisamos levar o coração dos nossos filhos a Deus. Então, com oração, com leitura da palavra, com culto doméstico, não perca a oportunidade de servir com seus filhos, com sua família diariamente, ensinando cada coisa, sendo exemplo. Então, é nesses momentos que nós plantamos no coração dos nossos filhos, dos nossos parentes, o amor ao Senhor, a oração, a consagração ao jejum. E as famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida, para tudo isso é mister, crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas termos a oração como um estilo de vida, como instrumentos do Senhor para a nossa vitória. E a gente, quando pratica isso, a gente vê o cuidado do Senhor nos pequenos detalhes, em cada pequena coisa que a gente pede direção ao Senhor para tomar decisões. Então, que todos nós possamos colocar nossas vidas diante do Senhor em oração, em jejum. E a conclusão do nosso estudo diz que nós aprendemos, então, 3 lições muito importantes com a vida de Esther. A primeira é que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos também agir com destemor diante da perversidade e devemos buscar ao Senhor em oração. E ainda completa, em Mateus 21, 22 nos diz, e tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Em Lucas 1, versículo 13, não tenha medo porque a sua oração foi ouvida. Atos 1, 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Efésios 6, 18, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E ainda Colossenses 4, 2, continuem em oração com ações de graças.
Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida. Agiu com determinação e urgência, buscando ao Senhor, com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther. E fica aí os questionamentos do para pensar e agir. Você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? Segundo, você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Morrer diante do pecado, né? Morrer em dificuldade porque está se afastando de Deus. Qual tem sido a sua posição? E a terceira pergunta, você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante dessas situações porque tem se colocado diante do Senhor? E qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Que nós possamos, meus irmãos, diante desse estudo, que veio também como, né, um complemento do nosso culto hoje. Nossas quintas-feiras são de oração ao Senhor, mas hoje como um culto especial de jejum e oração, assim como temos todos os meses. Como foi importante estudar a vida de Esther durante essa semana, como exemplo de mulher de oração, levando o povo a orar e jejuar diante de uma dificuldade. Que assim seja na nossa vida. Então, nesse momento eu vou orar e em seguida passar a palavra para o nosso pastor. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por mais uma vez nos orientar, nos alertar quanto àquilo que precisamos fazer diante do Senhor. Que a oração, meu Deus, seja a nossa principal estratégia. Nós também, Senhor, no sábado estivemos aqui mais uma vez assistindo um filme que fala sobre isso, sobre a nossa guerra, ser de joelhos diante do Senhor, colocando tudo em oração. Que nós possamos viver essa vida de oração a cada dia, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, nos orienta, nos dê sabedoria vinda do alto. Tem misericórdia de nós, da tua igreja, de cada um que está nesse momento também ouvindo essa palavra. Que corações sejam movidos a se derramarem diante do Senhor em todo o tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.